Por favor, abra comigo a carta aos Hebreus, ou como é no meio acadêmico chamado Quinto Evangelho. Sabia que Hebreus tem esse título? É o Quinto Evangelho. Abra Hebreus comigo, no capítulo de número 10. Nessa noite, eu gostaria com muito carinho compartilhar com vocês acerca de algo que eu entendi no Senhor ser um presente para nós nessa noite de ceia. Você que tem caminhado aqui, nessa família junto comigo, você tem ouvido tantas palavras, né? Que nos sacodem, que muitas vezes são amargas, palavras que mexem com a nossa centralidade. E esse é de fato o propósito do Evangelho. O Evangelho não é para trazer conforto, o Evangelho é para trazer confronto. Porque o conforto nos para, mas o confronto nos move. E o propósito do Senhor com a palavra é nos fazer seguir adiante, é nos fazer caminhar em direção a Ele mesmo. Porém, para essa noite o Senhor nos trouxe uma palavra que eu creio vai trazer alento ao seu coração. Porque o que está sendo proposto aqui a nós essa noite, através do texto de Hebreus, é entendermos um pouquinho do privilégio dado ao crente. Alguns privilégios que só o crente tem. Alguns benefícios que nenhum outro povo recebeu, só o povo de Cristo. Só o povo de Deus. E é algo que eu gostaria que o Senhor vai falando ao nosso coração, que você se sentisse amado pelo Senhor. Que você se sentisse protegido pelo Senhor. Que você entendesse que o Senhor te trouxe aqui essa noite, porque Ele tem para você algo diferente do que qualquer outra pessoa pode ter. Que é para você, que escolheu permanecer fiel ao Senhor. E fiel ao Senhor, irmãos, eu já quero dizer desde já, não tem a ver com ofertar, viu, fielmente. Tem a ver com ter um coração verdadeiramente rendido a Deus, confiante, dependente. Isso é que é aquele que é fiel a Deus. Aí o pastor Marcelo falou hoje pela manhã e foi tão lindo. Quando o nosso coração é de Deus, tudo que a gente é, tudo que a gente tem, também é de Deus. E aí é natural, é sem dor. E o pastor Paulo falou outro dia que tudo aquilo que você consegue dar, aquilo que você dá é seu. Tudo que você não consegue dar, você é que é daquilo. Então, quando a nossa vida é de Deus, tudo fica leve, irmãos. Por mais difíceis que as situações sejam. Então, é um pouquinho disso que eu gostaria de compartilhar com você essa noite. Amém? Hebreus, capítulo de número 10. Aqui para nós, a partir do versículo de número 19. Abre comigo aí, por favor. Hebreus, capítulo 10, do verso 29 até o verso de número 25. 19. O que eu falei? Não, era só para ver se vocês estavam espertos. 19. Ou como diz aqui em Varginha, 19. Não é verdade? Às vezes eu fico lá no sofá, lendo a Bíblia. Vamos lá, gente. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19 até o verso de número 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras.
Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. E tanto mais, quanto vedes que o dia aí está com letra maiúscula, tá? Eu vou explicar para vocês, que o dia se aproxima. Amém? Pai, esta é a Tua palavra, nós agradecemos. Fala conosco nessa noite, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta aos Hebreus, ela é uma incógnita em muitos aspectos. Data em que foi escrita, quem foi que escreveu, para quem que foi que escreveu. O que existe são algumas inferências. A gente, por aproximação, por exclusão de umas informações de outras, de uns fatos e outros, a gente vai chegando ali a algo que pode ser mais próximo da realidade, mas nós não sabemos. O que nós sabemos, e precisa ser suficiente para nós, foi que Deus escolheu esse texto para fazer parte da Bíblia, por isso é a própria palavra inspirada de Deus a mim e a você. Por isso a gente deve levar em consideração, mesmo sem saber quem foi que escreveu. Isso, no final das contas, é o que pouco importa. Alguns dizem que foi o apóstolo Paulo, outros dizem que não, que foi Lucas, outros tantos acham que foi Barnabé, outros acham que foi Apolo, mas não tem problema, irmãos. A expectativa aqui de quando é que foi escrita varia muito. Então, desde o ano 65 até o ano 90, só que aí tem uns que vão falar que não, que foi antes da queda de Jerusalém, então foi antes do ano 70. Também não tem problema. Eu acho que 2020 anos depois não vai fazer tanta diferença para nós. Mas os princípios que estão constantes aqui, estes sim, fazem diferença. E, em suma, o que está sendo proposto nessa carta aos Hebreus, nesse texto aos Hebreus, que muito provavelmente foi escrito aos cristãos da segunda geração de cristãos, não da primeira geração de cristãos. Aqui é escrita a pessoas que não caminharam com Jesus, que já são fruto das igrejas que os apóstolos plantaram, mas que ainda assim estavam padecendo de perseguição. Então, essa carta foi escrita com o intuito de animar, de encorajar aqueles que, por causa da perseguição que estavam sofrendo, e por não conhecer os apóstolos, e muito menos a Cristo pessoalmente, eles estavam em dúvida quanto a essa fé. Quanto se essa perseguição toda, de fato, é para nós mesmos, igreja, essa acusação, essa opressão, essa dificuldade que eu estou vivendo, é de fato para mim que quero viver como igreja? E muitos irmãos, muitos estavam desanimando, muitos estavam caindo da fé, e estavam voltando às velhas práticas religiosas, estavam voltando até mesmo para o judaísmo, negando o cristianismo e voltando para o judaísmo, por causa das perseguições. Sabia que isso até nos dias de hoje acontece? Muita gente, principalmente no Oriente Médio, quando eles se dispõem para a fé cristã, muitos são rejeitados pela família, são perseguidos pela família, são perseguidos pela sociedade, pelas autoridades, porque lá é Estado teocrático de direito, a pessoa não tem escolha, ela tem que ser muçulmana, porque senão ela está contrariando até a lei do país. E muitos, por causa da perseguição que sofrem e da pressão que vem sobre eles acabam negando a fé cristã e voltando para o islamismo. Era o que estava acontecendo aqui. E é isso que o autor aos Hebreus está fazendo. É tentar animar esses irmãos para que eles não voltem, para que eles não saiam desse lugar de fé que Jesus Cristo conquistou. Agora, é tão interessante que ao longo dessa carta de ânimo, tem um alerta muito forte. O autor de Hebreus, eu estou fazendo um panorama aqui, tá, irmãos? Bem rapidinho, que vai lá do capítulo 1 até chegar no capítulo 10, que é o que a gente vai tratar hoje. Tem um momento aqui em que o autor aos Hebreus vai falar o seguinte: olha, vocês não podem voltar atrás. Porque uma vez tendo caminhado com o Senhor, uma vez tendo sido iluminados pelo Espírito Santo, uma vez tendo experimentado essa grandeza do que é o Senhor, abrir mão disso torna vocês indesculpáveis. Passa a não ter mais chance para a salvação. Porque já experimentaram, porque já conheceram, mas escolheram voltar atrás, por qualquer motivo que seja.
seja por opressão, seja por medo, seja por benefício, por qualquer coisa. Escolheu abrir mão da fé, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para esses que estavam, digamos assim, decaindo da fé, negando a fé, virando as costas para o sacrifício de Jesus, e o autor aos Hebreus vai falar assim: o que você está fazendo é a mesma coisa de voltar a crucificar Jesus. Para esses, não tem jeito. Então é um alerta muito forte, é algo muito importante de entendermos, porque, irmãos, nós estamos voltando a viver um tempo de intensa perseguição. E eu não quero assustar vocês, inclusive não é o propósito para hoje, mas a situação não vai melhorar. Daqui a pouco nós vamos perder o direito de falar na internet. Escuta o que eu estou falando para vocês. E daqui a pouco, pode ser que a gente perca o direito de falar em público. E pode ser que daqui a pouco a gente perca o direito de se expressar como cristão. Em muitos países, inclusive aqui na América Latina, já é assim. Não está longe da gente. Você não acha que isso é só lá na Coreia? Não. O que nós vivemos é um imenso privilégio. É uma bênção muito grande. E aqui o autor aos Hebreus, ele está falando acerca de algumas diferenças que há entre Cristo, nova aliança, e velha aliança. E ele vai fazer alguns paralelos ao longo desses 10 capítulos, antes da gente chegar aqui no versículo 19, que fundamentam o porquê nós não devemos abrir mão de Jesus. Ele vai dizer que... Deixa eu adiantar um pouquinho aqui, porque o nosso tempo vai ser curto. Ele vai dizer aqui que Jesus é superior até mesmo aos anjos. Está lá no capítulo 1, versículo 4, capítulo 2, versículo 18. Ele vai dizer que Jesus é superior até mesmo a Moisés e também a Josué, simbolizando os profetas, simbolizando a lei, simbolizando a antiga aliança. O que está dizendo é que a graça proposta por Jesus é mais preciosa e é superior à lei, que oprimia o povo judeu, que oprimia o povo de Deus, que fazia com que o povo de Deus não alcançasse a salvação, porque ninguém era capaz de cumprir a lei. Por isso foi necessário que Deus enviasse um Redentor para que em si se cumprisse a lei e nele nós também tivéssemos vitória sobre a lei. Por isso que a gente celebra a ceia. Aí ele vai dizer que Jesus também é superior aos sacerdotes judeus, a todos os sacerdotes, inclusive o sumo sacerdote judeu, que era um homem imperfeito, e oferecia um sacrifício insuficiente, que de tempos em tempos precisava ser renovado, porque não era capaz de lavar o pecado do homem, somente de cobrir o pecado. Então por cima tinha o sangue de bode, tinha o sangue de algum sacrifício, mas por baixo ainda tinha o pecado. O sacrifício de Jesus é vicário. A palavra vicário significa substitutivo. Jesus trocou de lugar. Não é mais necessário um bezerro, um cordeiro, um boi, nada, porque o próprio Senhor se deu, derramou o seu sangue, não para cobrir o nosso pecado, mas para nos lavar de todo o pecado, nos fazendo justos e assim nos dando o privilégio de podermos nos apresentar diante de Deus, sem medo, sem culpa e sem receio. Em suma, está dizendo que a aliança feita por meio de Jesus é superior à antiga aliança que foi estabelecida pelo próprio Deus ao povo. E que o sacrifício de Jesus é superior a qualquer outro sacrifício que já havia sido feito. O sacrifício de Jesus, o sacrifício expiatório de Jesus, ele é suficiente. Não precisamos mais sacrificar com nada, não precisamos mais de nenhum outro intercessor entre nós e Deus, de nenhuma outra prática, de nenhum outro rito, de nenhum outro objeto, de nada que nos habilite a chegar diante de Deus, a não ser o sacrifício de Jesus e o sangue que foi derramado por amor a nós. Logo, a fé é uma ferramenta fundamental para que a gente se aproprie disso. E o que o escritor Hebreus está dizendo é o seguinte: vocês não podem perder essa fé, porque sem essa fé, vocês voltam a sacrificar Jesus e voltam a ser condenados pela lei. Então, em suma, o que o autor de Hebreus quer deixar claro aqui que na antiga aliança, a antiga aliança encontra o seu cumprimento na nova aliança.
e que em Cristo e na superioridade dos seus atos, temos também um perfeito acesso a Deus. Não mais um acesso parcial a Deus. Com isso, a partir do verso 19, aqui do capítulo 10, fiz essa corrida aqui do capítulo 1 ao capítulo 10, com isso, eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite alguns privilégios que foram dados aos crentes. Tem crente aqui? Então eu gostaria que você se sentisse privilegiado. Gostaria nessa noite que você se sentisse abençoado. Gostaria nessa noite que você se sentisse feliz com o que Jesus Cristo conquistou por você. Amém? E a primeira coisa que a gente vê aqui dessa vitória de Jesus sobre a morte, desse posicionamento de Deus ao enviar o seu Filho e o seu Filho vencer a morte por nós. Primeiro privilégio que nós recebemos, que foi dado àqueles que perseverarem na fé, que foi dado àqueles que permanecerem fiéis ao Senhor, independente das perseguições, independente das acusações, independente das dificuldades. Aquele que permanecer firme, ele desfruta desses privilégios. O primeiro deles está no versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Primeiro privilégio que só foi dado aos crentes: acesso a Deus. Acesso a Deus. Talvez você não consiga entender a grandeza disso. Que imenso privilégio é isso. Irmãos, não era possível acessar a Deus para ninguém. Existia um homem chamado sumo sacerdote que uma vez por ano ousava entrar na presença de Deus, passar do santo lugar para o santíssimo lugar. Mesmo assim o fazia devidamente paramentado, com estola sacerdotal, pedras que simbolizavam a unidade do povo de Deus, toda aquela parafernália, uma cordinha amarrada na cintura. Sabe para quê? Porque se ele não tivesse em consagração e não fosse representar de fato ali o sacrifício pela expiação dos pecados do povo, e ele mesmo fosse achado em pecado, ele era fulminado na presença de Deus. Aí tinha que ter a cordinha para alguém puxar o corpo lá de dentro. E isso só acontecia uma vez por ano. Depois de Jesus Cristo, esse acesso nos foi dado. Você não precisa mais de o pastor A, B ou C, o padre A, B ou C, o pai de santo A, B ou C. Não precisa. Não precisa mais de galinha, não precisa mais de dinheiro, não precisa mais de nenhum tipo de oferta de sacrifício. Será que você está entendendo o que eu estou dizendo? O preço já foi pago. Somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, porém nós podemos ter a intrepidez para entrar livremente na presença de Deus. A grande verdade é que Deus estendeu isso de tal forma que eu não preciso mais entrar na presença de Deus. A presença de Deus entrou em nós e tabernaculou em nós e fez de nós casa de Deus. Esse privilégio só é dado a nós, irmãos. Você precisa se sentir feliz demais com isso. Moisés queria que... Deus falou, tá bom, vai para a fenda da rocha. Você espera eu passar. Você não olha. Quando eu tiver passado, você olha só de rapidinho, só para você ver minhas costas. Senão vai ser fulminado. Isso foi com Moisés, irmãos. Moisés. E olha o que Moisés fez. Em Cristo nós temos um privilégio maior do que Moisés. O nosso acesso a Deus foi dado por Jesus. Isso é um privilégio para você que é crente. Amém? Segundo privilégio que foi dado a nós, Jesus, ele retirou os obstáculos que nós tínhamos até Deus. Porque não adiantava, irmãos, eu ter acesso a Deus e não conseguir chegar. Não adiantava eu poder buscar a presença de Deus, mas com muita coisa ao meu redor me impedindo verdadeiramente de me relacionar com o Senhor. Versículo 20. Pelo novo
e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Esse novo e vivo caminho, irmãos, é a própria vida de Deus compartilhada a nós através da morte de Jesus naquela cruz. Sabe quando Jesus lá na cruz disse assim, tetelestai? Você lembra só por causa do diante do trono, né? Mas está escrito lá na Bíblia, tetelestai, que significa assim, está consumado, o preço foi pago, a dívida acabou, você não deve mais nada. Agora você era escravo, você é livre. Você era criação, agora você é filho. A condenação que estava sobre você não está mais, porque eu peguei o escrito de dívida que era contra a sua vida e rasguei. É isso que Jesus fez. Então os obstáculos que existiam para que eu pudesse me aproximar a Deus, mesmo tendo recebido o acesso, também foram retirados. Isso é só para quem agora foi feito filho de Deus. Irmãos, só para você entender, o obstáculo que nos impedia de nos achegar a Deus era o pecado. A consequência do pecado, todo mundo sabe, qual que é o salário do pecado? Morte. Sabe o que significa morte na Bíblia? Separação. O pecado causava separação entre nós e Deus. A partir de Jesus, essa separação foi retirada. Esse abismo, esse obstáculo foi retirado. Jesus criou a perfeita ponte entre nós e Deus. Hoje pela manhã eu tive o privilégio de ministrar aqui um texto que está lá em João, capítulo 14, que fala que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E ninguém, vamos ver se vocês estão afiados, quem é ninguém? Ninguém é todo mundo. Ninguém vai ao Pai, ou no melhor sentido do texto de João 14, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só existe um caminho. Jesus é essa ponte. Existe um abismo. Esse abismo se chama pecado. Causou separação. Deus de um lado e eu do outro. Mas agora, por causa de Jesus, por causa da cruz de Jesus, eu posso cruzar esse abismo. Eu posso me chegar a Deus. Não tem mais limite, não tem mais véu. Sabe o que é lindo disso? Aqui o escritor de Hebreus está falando pelo novo e vivo caminho. Jesus morreu para gerar vida. Pelo novo e vivo caminho, pela morte de Jesus e a nossa vitória sobre a morte junto com Ele, pelo novo e vivo caminho, Ele nos consagrou pelo véu, pela sua carne. A Bíblia diz, irmãos, que o véu, naquele momento em que Jesus, eu entrego o meu espírito ao Pai, naquele momento em que Jesus sucumbe naquela cruz, morre naquela cruz, a Bíblia diz que alguns fenômenos naturais aconteceram. Deu terremoto, as rochas se fundiram, as cadeias tremeram, as portas abriram dos sepulcros, quem estava morto ressuscitou. Você lembra disso, não lembra? Lindo, lindo, lindo. Mas a Bíblia diz que outra coisa aconteceu. Que o véu, lá que separava o santo lugar do santíssimo lugar, no tabernáculo de Deus, que era o lugar de habitação de Deus em meio ao povo, aquele véu, irmãos, ele se rasgou de cima a baixo. Não rasgou de baixo para cima, rasgou de cima a baixo. Só que talvez, se a gente não entender a construção do tabernáculo, a gente não vai dar valor para esse fato. Quando a gente pensa no véu, o que a gente pensa? Aquele negócio que fica nas costas da noiva, né? Que o vento bate, voa o véu. Não é isso não, irmãos. O véu, na construção do tabernáculo, ele era um tecido que tinha 1 palmo de espessura. Tem um comentário que o Norman Chaplin faz, quero ler esse comentário aqui para vocês, falando sobre o poder para remover a separação entre nós e Deus. Olha o que o Chaplin comenta. Chaplin é um comentarista bíblico, tá? O pastor Marcelo, se você não conhecer, ele pode explicar depois. Ele tem alguns comentários, versículo por versículo, de todo o Antigo e Novo Testamento. Material maravilhoso. Agora, sobre esse fato do véu ter sido rasgado de cima a baixo, olha o que ele comenta. O véu do templo era extremamente espesso e resistente. Ele tinha a largura de 1 palma de mão de espessura. Era tecido com 72 dobras torcidas. Cada dobra era feita com 22 fios. Media cerca de 18 metros de altura por 9 metros de largura.
Agora, seria necessário uma força incrível e poderosíssima para conseguir tal prodígio. Eu concordo com o Chaplin. Quem já tentou rasgar aí uma... Hoje nem tem mais lista telefônica, você lembra? Tinha campeonato do homem mais forte do mundo, e uma das tarefas que eram dadas a eles era carregar pedra, carregar tora de madeira e rasgar uma agenda de telefone. Quem tem menos de 30 anos não lembra de agenda de telefone. Quem riu entregou a idade. O que isso significa? Que a separação entre nós e Deus, nenhum de nós seria capaz de retirar. Os obstáculos que existiam para nos achegarmos verdadeiramente a Deus só poderiam ser retirados por Deus. Logo, é um privilégio imenso não somente ter acesso a Deus, como ter os obstáculos que nos impediam de nos achegar a Deus removidos. Isso foi dado a você, meu irmão, que é cristão. Isso foi dado a você que permanece fiel na fé, firme na sua vida com Deus. Amém? Está feliz aí? Tem que ficar, porque se não fosse por isso, nenhum de nós escaparia. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos. E por causa do pecado foram destituídos da glória de Deus. Aprove ao Senhor moer o seu filho, como a Tuane citou aqui Isaías 53 na ministração. Aprove ao Senhor moer o seu filho, para que por causa do sangue dele, o sangue que ele verteu, da dor que ele sentiu, do escárnio que ele levou, eu e você tivéssemos acesso a Deus e livre acesso a Deus, sem obstáculos. Amém? Terceiro privilégio que é dado ao crente é o próprio Senhor Jesus se dispondo como sacerdote por nós. Sacerdote, irmãos, na antiga aliança, ele tinha um papel muito bem definido. O profeta era aquele que tinha por função receber de Deus algo e então entregar aos homens. O sacerdote, ele tinha por propósito receber dos homens as petições, as agonias, as dificuldades e apresentar a Deus. Jesus aqui se faz como nosso sacerdote diante de Deus, o que exclui todo e qualquer outro intercessor entre nós e Deus, senão o próprio Senhor Jesus. E como benefício dado a nós, que somos fiéis ao Senhor, nós temos o próprio Senhor Jesus como intercessor, temos o próprio Senhor Jesus como sacerdote. Verso 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. É o próprio Senhor Jesus. Então deixa eu te dar um conselho de irmão. Ao invés de contar a sua vida no Facebook, ao invés de contar a sua vida para alguém que é também falho, por melhor que seja. O pastor é uma bênção, homem de Deus, glória, aleluia. Quero cada dia ser mais. Mas eu tenho dor de dente, igual você tem. Dor de cabeça, dor de barriga. Erro. Tá certo, nós precisamos de pessoas, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas quando o assunto diz respeito a Deus e apresentar a Deus as nossas agonias, os nossos medos, os nossos fracassos, os nossos sonhos, os nossos planos, você tem acesso direto a Deus, sem obstáculo e contando com Jesus para isso. Eu acho que Jesus é melhor do que qualquer outra pessoa que eu conheço. Amém? Olha só, os sacerdotes, eles eram homens falhos e faziam sacrifícios imperfeitos, que podiam, no máximo, cobrir o nosso pecado. Por isso, a necessidade de repeti-los com tanta frequência. Todo ano, você tinha que sacrificar. Todo ano tinha que expiar os pecados. Depois de Jesus Cristo, não. O sacrifício é vicário e eficaz. Jesus substitui, toma o seu lugar na condenação, toma o seu lugar na cruz, toma o seu lugar na ira de Deus e, consequentemente, faz suficiente. Porque não tinha pecado, nenhuma mancha, nenhum defeito, não reclamou quando foi para a cruz, foi como ovelha muda. Por isso não existe outro sacrifício maior do que o dele. Amém? Jesus, sendo o homem perfeito, então, ofereceu também um perfeito sacrifício. Hoje nós temos em Jesus esse intercessor. Aqui em Hebreus mesmo, no capítulo 7, verso 24 e 25, deixa eu ler rapidinho para vocês. Hebreus 7, 24 e 25. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio
permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Aleluia. Jesus hoje vive, irmãos, para promover a restauração da nossa comunhão com o Pai. Jesus venceu a morte para que nele eu e você também pudéssemos vencer a morte. Porque não havia outra chance para nós senão essa. Por isso, para de voltar à época da lei, para de voltar ao misticismo da lei, para de voltar à dependência humana da lei. Você agora tem Jesus, que vai te conduzir pelo caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade. É a vida que importa ser vivida, para que nós possamos viver a vida de Deus. Amém? Quarto ponto, verso de número 22. Vamos recapitular rapidinho? Número 1, acesso a Deus. 2, retirou os obstáculos até Deus, privilégios que foram dados a nós. Amém? 3, o próprio Senhor Jesus como sacerdote a nós diante de Deus. 4, verso de número 22. Aproximando-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. O privilégio de ousadia de filhos. O sacrifício de Jesus nos deu a ousadia de sermos filhos. Ousadia por quê? Se o seu pai não tiver sido aquele pai carrasco, você vai concordar com o que eu vou dizer. Você marca a hora para falar com seu pai? Você precisa de formalidades para tratar com seu pai? Não. Seu pai está ali, você não pode chegar e correr e pular no colo dele? Pode. Você não pode, a hora que você quiser, dar um beijo no rosto do pai? Pode. Todo mundo pode fazer isso? Não. Só quem é filho. Mesmo você já casou, mudou, tem seus filhos, tem sua casa, eu tenho certeza, se você chegar na casa do seu pai, você vai lá e abre a geladeira e olha o que tem lá dentro, sem vergonha nenhuma, sim ou não? Uma visita faz isso? Não. Existe ousadia para os filhos, existe liberdade para os filhos. Isso foi um privilégio que Jesus conquistou e ofereceu a nós. Não é para todo mundo, é para quem recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Amém? Ousadia. Essa ousadia, ela se descreve sob forma de paz. Agora, diferente do que foi com Moisés, diferente do que foi com qualquer outro profeta, diferente do que foi com qualquer homem da antiga aliança, é esse o paralelo que o escritor de Hebreus está fazendo, diferente de qualquer um deles, não existe mais medo na nossa relação com Deus. Eu não preciso ir para a fenda da rocha e ficar quietinho, esperando passar para olhar só de relance, para pegar um pedacinho da costela de Deus, para não ser fulminado. A gente não precisa ter esse medo mais. Uma das maiores revelações que Jesus Cristo veio trazer a nós, e isso foi um escândalo naquela época, irmãos, foi a revelação de Deus como Pai. Quero dizer que você, que é fiel a Deus, tem Deus como Pai. Não somente o Criador de todas as coisas, o Senhor dos exércitos, magnânimo, Ele é isso tudo. O grande e poderoso Deus, Ele é e continuará a ser eternamente isso tudo. Mas o bom de saber é que, além dele ser isso tudo, Ele é seu Pai. Logo, olha o Pai que você tem. Olha o privilégio que foi dado a nós. Amém? A gente pode se aproximar dEle, certos de que seremos aceitos por Ele. Não seremos rejeitados por Ele. Não seremos fulminados por Ele. Certos de que não será imputado sobre nós o peso da culpa do pecado. Porque Jesus não cobriu, lavou. E hoje nós somos alvos como a neve. Amém? Certos de que agora nós somos filhos e os filhos têm liberdade junto ao Pai. Inclusive essa é a principal revelação que Jesus traz a nós. Ainda assim, existe um alerta, irmãos, que esse versículo aqui nos traz, sobre a maneira que nós temos para nos aproximar de Deus, mesmo sendo Pai.
E quem é pai aqui vai concordar comigo. O filho pode ter toda a liberdade, ele só não pode desrespeitar o pai, sim ou não? Sim ou não? Não é verdade? Então, aqui o escritor de Hebreus, ele traz 3 considerações sobre a nossa maneira de nos aproximar de Deus. Mesmo tendo essa liberdade, mesmo o acesso sendo livre, mesmo não tendo obstáculo e tendo o próprio Jesus como intercessor, tem que ser de sincero coração, senão nem a sua oração vai ser ouvida. Quem fez o carisma esse módulo vai entender melhor do que eu estou dizendo. Tem que ser de sincero coração, ou seja, sem hipocrisia. Você já viu gente orando assim? Ó grande e poderoso Deus, eu entro na tua presença magnânima. Já viu assim? Pode ser só falta de instrução. Mas até a maneira com a qual a gente ora revela a nossa intimidade. Quando você vê alguém começando a orar assim, grandioso e magnânimo Senhor das estrelas. Cadê a intimidade nisso aí? É pai, meu irmão. Tem hora que você não vai conseguir nem orar, você só vai chorar na frente do seu pai. E seu pai vai entender o seu choro. Tem que ser de sincero coração, não importa como for. Tem que ser sincero. Não pode ser com hipocrisia. Hipocrisia por fora está de um jeito, mas por dentro está de outro. Segunda maneira de nos aproximar de Deus, mesmo sendo Ele Pai, é com certeza de fé, isso é convicção. Porque sem fé é impossível, irmãos. Se eu me aproximo de Deus, eu preciso crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu preciso crer, senão não faz sentido. Senão cair da fé, e aí esse privilégio não é para mim. Terceira maneira de me aproximar de Deus, nova forma de pensar e de agir. Isso significa arrependimento. Para me voltar para Deus, eu preciso verdadeiramente ter me arrependido, senão nem poder para ser feito filho eu vou ter recebido. Porque a prerrogativa para nascer de novo é me arrepender. E então tomar posse da graça de Deus. Isso só pode ser feito pela fé. Amém? Quinto ponto, desses privilégios que foram dados a nós. A capacidade para permanecer firme, mesmo em meio às dificuldades. Você sabia que não pode divulgar, irmãos, mas que o índice de suicídio disparou, está lá nas estrelas, nessa época agora de pandemia? Divórcios, suicídios, homicídios, tantas coisas terríveis. Por quê? O homem, quando fica sem esperança, o homem, quando não tem no que se agarrar, e ele se vê sozinho, ele desespera. Ele enlouquece. Um homem sem fé, ele não tem nada. Ele pode ter toda a riqueza dessa terra. Sem fé, ele continua sem nada. Ele nada mais é do que alguém pobre, cego e nu. Os laodiceios eram assim. Tinha tudo. A cidade era top, a melhor cidade da Ásia Menor ali. Mas eram pobres, cegos e nus. Porque tinham se apartado da fé genuína, da relação sincera com o Pai. Então, uma das coisas que vem como privilégio a nós está aqui no verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então é um privilégio ter recebido do próprio Senhor, a partir daquele sacrifício, a capacidade de permanecer firme. Não por nossa causa ou por mérito nosso, mas por causa da fidelidade de quem fez a promessa. Deus não é homem para mentir, nem é filho do homem para se arrepender. Por isso, não aceite as mentiras que vêm sobre a sua vida. Ah, não foi Deus que falou, não. Ah, está demorando porque não é de Deus. Meu irmão, é de Deus, vai se cumprir de um jeito ou de outro, até depois de morto. Não foi lá com o profeta? Tinha uma promessa sobre ele, fazer mais do que o outro fez. Mas faltava uma ressurreição. Aí o cara morreu, caiu, jogou na cova, pegou um outro, jogou na cova. Quando o cara caiu por cima dele, ressuscitou. Deus é fiel, irmão. Deus não falha. Amém? Por causa das perseguições, aqui no contexto dos hebreus, por causa das perseguições, algumas pessoas estavam abandonando a fé cristã e retornando para as antigas práticas da religião judaica. Nesse verso, o autor introduz o tema da nossa fidelidade a Deus como resposta
ao que Deus fez por nós. A gente só consegue ser fiel a Deus porque Deus foi fiel primeiro. A gente só consegue amar a Deus porque primeiro Ele nos amou. A gente só consegue ter fé em Deus porque primeiro Ele derramou fé em nós. Quem está aqui comigo? Isso fala que a gente precisa ser e reconhecer totalmente a nossa dependência no Senhor. Porque poder contar com o Senhor e poder permanecer firme é um privilégio que só foi dado para aquele que acredita que quem fez as promessas é fiel. E a principal promessa, irmãos, e a maior promessa, que é também a maior bênção, é que, apesar das lutas, das perseguições, apesar até mesmo dos fracassos que a gente vive aqui, existe uma vida maravilhosa proposta para mim e para você na eternidade. E fiel como Ele é, Ele vai cumprir. Amém? E é essa firmeza, mesmo apesar das circunstâncias. Sexto ponto, nós já vamos terminar, viu, pessoal? Tem mais um, 6 e 7. Como privilégio dado a nós pelo próprio Senhor, o verso 24 vai dizer assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha o privilégio que a nossa fidelidade ao Senhor, o permanecermos firmes ao Senhor nos faz. Nos dá irmãos e irmãs que vão nos ensinar e nos ajudar em toda boa obra e também a desenvolver o amor. Tem uns irmãos que ajudam a gente a desenvolver mais amor ainda, não tem? Oh, irmão abençoado! Glória a Deus. Mas olha só, ter irmãos nos estimula a boas obras, nos estimula ao amor, nos estimula a santidade, a piedade, nos estimula a sinceridade. Deixa eu dar um exemplo aqui simples. Um casal quer começar a fazer a corte. No momento de fazer Quem falou? Quem reclamou aí? De olho não sei, hein? É bênção, né? Aleluia! Depois eu vou chamar os solteiros de novo. Um casal quer fazer a corte. A gente sabe que não é fácil. A gente sabe que o mundo inteiro nos seduz e nos impulsiona a viver a carne. Mas um casal quer fazer a corte. O jeito certo de fazer a corte: chega o casal, se apresenta para a igreja e assume um compromisso diante dos irmãos de viverem de forma piedosa e santa durante esse período de consagração para o casamento. O próprio compromisso feito de um para com o outro nos fortalece na nossa fidelidade do relacionamento. Eu não vou sair por aí, porque eu sei que eu tenho irmãos e irmãs com quem contar e que estão também crendo na minha palavra. Então, é um privilégio que isso foi dado a nós. Irmãos feitos pelo sangue de Jesus. Irmãos agora porque temos o mesmo Pai, o mesmo Espírito. Amém? Sétimo e último ponto, como privilégio, é a oportunidade, o privilégio, o direito de nos reunirmos, de congregarmos. Estava acontecendo que, por causa das circunstâncias, alguns estavam deixando de congregar. Você vai ver isso no verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, porque somos irmãos, fica bom e agradável estarmos unidos. É só porque nós somos feitos irmãos. Porque não é bom e agradável você se unir com pessoas que são diferentes de você na maneira de pensar, na maneira de agir, diferentes de você na fé, na esperança. É complicado. Por isso que normalmente as relações que a gente tem no trabalho são tão diferentes das relações que a gente tem em casa. É gostoso, é agradável quando a gente está junto e a gente tem uma mesma maneira de pensar, uma mesma maneira de agir. Quando a gente é guiado e orientado por um só Espírito. Isso é um privilégio que só foi dado àqueles que creem. Que agora foram feitos filhos e logo co-herdeiros com Cristo, irmãos uns dos outros. Alguns estavam deixando de congregar por causa da perseguição. Aí o que estava acontecendo aqui, irmãos, é que o cara saía para congregar e ele podia ser morto, preso e depois morto.
Hoje, as pessoas estão deixando de congregar por causa da chuva. Hoje as pessoas estão deixando de congregar porque vai ter o show da Anitta lá na televisão. Mas poderia ser da Aline Barros, é a mesma coisa. É idolatria do mesmo jeito. Não porque é a Aline Barros, porque qualquer devoção devotada a homem e não a Deus é idolatria. E quando eu deixo de viver o privilégio de poder congregar por qualquer motivo, irmãos, é claro, existem circunstâncias extraordinárias, o cara ficou doente. Ou aconteceu uma outra situação que ele ficou impossibilitado. Mas o que está sendo dito aqui é que a gente não deve fazer isso. Porque isso foi um privilégio dado a nós que permanecemos firmes na fé. Agora entenda algo, a vida em comunidade, a vida em comunhão, por que está admoestando aqui? Ele fala assim, não deixemos de congregar, como é costume de alguns antes, façamos admoestações. Admoestação é exortação, é corrigir, é trazer de volta para o caminho. Porque se alguém deixa de congregar por qualquer motivo, essa pessoa está correndo um risco absurdo de cair da fé, de dar mais importância para as circunstâncias do que para o sacrifício de Jesus e para o benefício que Jesus conquistou a nós. Logo, quanto mais distante da vida em comunidade, mais fraca a pessoa vai ficando. Sabia que viver em comunidade nos ajuda até na nossa santidade? Viver em comunidade nos ajuda em todas as áreas. Quanto mais eu me faço um com o meu irmão, mais forte eu me torno, porque dois sempre vão ser mais fortes do que um. Então, são esses os grandes privilégios. É claro que existem tantos outros. E o maior e mais supremo de todos eles é, no final das contas, a vida eterna ao lado do Senhor. Amém? Mas nessa vida, são privilégios para essa vida. Não é ter o carro novo, ser promovido no trabalho 10 vezes, ganhar uma viagem para Cancún ou para Ubatuba. Não é isso, irmão. Isso é legal, é gostoso, é bacana, mas não troca o que de fato é de Deus, é eterno e é bíblico, por coisas que você pode conquistar com seu próprio mérito, dedicação e honestidade. Se apegue de verdade àquilo que é de Deus, desfrute do privilégio de ser crente. Irmãos, nós temos algo que nenhum outro povo tem. Nós temos o próprio Espírito de Deus em nós, nos impelindo, nos conduzindo, nos ensinando, nos levando de volta para o jardim do Éden. O que nós vamos celebrar agora é exatamente isso. É a bendita esperança de todo cristão. Porque nós cremos e permanecemos firmes nessa fé de que Jesus, apesar de ter morrido, ressuscitou e vai voltar para nos buscar. Por isso eu gostaria nessa noite que você se sentisse amado, com o privilégio que Deus deu a você. E se por acaso tem alguém que está aqui essa noite e que ainda não entregou o coração a Jesus, que soubesse que essa decisão ela é sua, ela compete a você. E a partir desse passo de fé, você pode também receber todos esses benefícios. Você pode, de fato, receber aquilo que é de Deus. Amém? Gostaria que você ficasse de pé por um momento. Obrigado. Enquanto o pessoal vai se preparando aqui, coloca a mãozinha assim no coração. Pai, eu quero pedir ao Senhor que a palavra que nos foi ministrada essa noite, que ela possa ser guardada em nossos corações. Que como boa semente lançada também em boa terra, ela possa encontrar espaço, enraizar. Então, Senhor, crescer, frutificar. Não permita com que as dúvidas, não permita com que as circunstâncias, as dificuldades roubem de nós a graça que a Tua palavra nos traz. O amor que nessa noite, o amor do Senhor, que foi derramado aos nossos corações. Sem arrogância ou pretensão alguma, mas que possamos sim nos sentir privilegiados por ter o Senhor em nossas vidas. Por termos recebido do Senhor, através do Teu sacrifício, o acesso a Deus, o nosso Pai, sem obstáculos,
porque o próprio amor do Senhor retirou os obstáculos. Que possamos, Senhor, viver e desfrutar de Jesus Cristo intercedendo por nós junto ao Senhor. Que possamos também, Pai, nos aproximar com ousadia, como filhos que somos. E assim, permanecer firmes, mesmo em meio às dificuldades. Contar com os irmãos para toda boa obra e para sermos aprimorados no amor. E então, vivermos a oportunidade de nos reunirmos, de congregar, de ter comunhão. Conforme a tua palavra diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações. E tal mais, quando vedes que o dia se aproxima. Amém. Amém. O dia, irmãos, é o dia da volta do Senhor. Aquele que não tiver em comunhão, aquele que tiver caído da fé, ele não vai receber o maior de todos os privilégios, que é a eternidade ao lado do Senhor. Agora, outra coisa que a vida em comunhão faz é o seguinte: antes do dia do Senhor, vem o dia mau. E no dia mau, é melhor sermos família. É melhor ter alguém com quem contarmos. É melhor ter alguém para a gente se abraçar. É melhor ter alguém para quem chorar. É melhor ter alguém para resistir quando vier contra um. Ter alguém para nos aquecer. É melhor viver em comunidade. É melhor estar unidos. Por isso, são privilégios que o Senhor nos deu. Fruto do grande amor que Ele tem por mim e também por você. Então que esse amor repouse em seu coração e que você possa desfrutar do privilégio de ser crente, do privilégio de ser cristão. Graças a Deus por isso, em nome de Jesus.